Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Aluti. Aqui nós vamos fazer mais um vídeo para esclarecer algumas dúvidas jurídicas, compartilhar com vocês algumas observações. Eu recebi algumas mensagens a respeito, para que se eu pudesse comentar a respeito de uma recente decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que ao julgar um recurso vindo aqui do Pará, confirmou a anulação de uma cláusula de norma coletiva que previa que para a empresa abonar as faltas desse trabalhador por licença médica, o atestado médico tinha que constar o CID, que é o Código Internacional de Doença. Agora, o Tribunal Superior do Trabalho confirmou essa decisão, que não há por que ter essa exigência. Tem que prevalecer o sigilo da relação médico-paciente e só se o paciente solicitar é que o médico coloca o CID no atestado, para não expor a intimidade desse trabalhador. Esta decisão, na verdade, vem alterar uma posição que a seção de dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho adotou em 2015, pelo voto do seu ministro-presidente. A decisão foi muito apertada, por apenas um voto. Em 2015, a seção de dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho firmou entendimento que a empresa podia solicitar o CID, até mesmo para saber qual era a doença do trabalhador e tomar algumas medidas. Então, já firmado o entendimento que a empresa não pode exigir o CID, até mesmo pode dar uma indenização por dano moral, o que a empresa pode fazer para evitar que no futuro ela não seja condenada na justiça em termos de responsabilidade civil? Porque nós sabemos que existe a chamada concausa. O que é concausa? Mesmo que eu não tenha adquirido essa doença no trabalho, mas em virtude do trabalho ela se agrava, que é a concausa, uma causa indireta, e aí esse empregador pode ser responsabilizado, tanto por indenização de dano material, no caso de uma invalidez temporária ou permanente, ou indenização por dano moral, em virtude desta doença agravada pelo trabalho. Então, a sugestão que fica, que para se evitar futuros problemas ou minimizá-los, é que o trabalhador ingressando com atestado médico na empresa por licença médica e que não conste o CID, o Código Nacional de Doença, a empresa deve encaminhar esse trabalhador ao médico do trabalho daquela empresa. Porque lá o trabalhador vai ter que revelar, porque tem essa relação de sigilo médico-paciente. Então ele vai dizer qual é o problema, apresentar os exames médicos que fez. E com base nesta consulta, a médica do trabalho pode encaminhá-lo ao recursos humanos ou ao técnico em segurança do trabalho para que a empresa adote, se for o caso, se assim a médica concluir, que tal trabalho pode agravar a doença. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho um trabalho em que eu fico em pé. Sou caixa, por exemplo, fico em pé. Caixa de um banco. Estou em pé, trabalhando lá. As minhas 6 horas de trabalho por dia, com intervalo. E eu adquiro uma hérnia de disco, às vezes congênita, não tem nada a ver com o trabalho. Se esse trabalhador continuar ficando em pé por vários anos, essa hérnia discal pode ser agravada e o banco pode ser condenado futuramente, pelo que nós já vimos aqui da concausa. Então é essa observação que se. Agora, por exemplo, vem um atestado médico, é uma gripe, que não tem nada a ver com o trabalho, aí na conversa médico-paciente do médico do trabalho da empresa, não vai se tomar nenhuma atitude, porque é uma doença bem alheia. Mas se for uma doença que o trabalho pode agravá-la,
durante a sua permanência, então a empresa pode ser responsabilidade futura. Agora, fica muito difícil. Como é que a empresa vai tomar alguma atitude se não sabe qual é a doença? Então é por isso que deve se encaminhar ao médico do trabalho daquela empresa para que investigue esta patologia, veja se ela pode ser agravada ou ela foi adquirida durante o trabalho, para que a empresa tome as medidas cabíveis e evitar ou minimizar uma condenação futura. Então, gente, são essas observações que eu faço, agradecendo. Tem outras sugestões de pauta, mas na medida do possível, se a gente tiver tempo, a gente vai gravando esses pequenos vídeos dessas questões jurídicas que vêm aparecendo. Um abraço a todos e até o próximo.